rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Olá, amigos e amigas do rádio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se fala de rádio, vocês já sabem, é Mundo do Rádio. Pessoal, vocês já notaram como o Stereo 2 é simples? Já? Não? O Stereo 2 é o mais simples de todos os processadores. Ah, Emerson, você quer dizer que o Stereo 2 é o mais simples? Sim, isso mesmo. Eu não estou querendo dizer que o Stereo 2 tem menos recursos ou que ele é o mais, assim, o menos importante entre processadores de áudio. Longe disso, o Stereo 2 é uma máquina. O que eu estou querendo falar é que ele é tão simples que ele cabe em tudo que você imaginar em áudio. Ó, rádio, seja FM, seja web, palco, produções de áudio, aqueles projetos com Raspberry Pi, tudo que você imaginar, o Stereo 2 se encaixa. É por isso que ele é simples, sabe? A simplicidade dele também está no modo de funcionamento dele. Não tem muito segredo para você, sabe? Não tem aquela coisa, tem que fazer isso e aquilo. Se você for tentar usar uma placa ASIO com qualquer outro processador, você pode ter problemas, ok? Você vai usar e você geralmente vê um problema ou outro para você usar uma placa ASIO com outros processadores. Eu não sei se é porque esses processadores são mal craqueados ou porque são, não são para funcionar mesmo, mas eu já vi muitas pessoas relatarem que estavam tentando usar a placa ASIO com outros processadores e não estava conseguindo. O Stereo 2 é tão simples, gente, tão simples. Tanto faz ser uma placa física como uma placa virtual. Você consegue usar nele como se fosse uma placa de verdade. O Voicemeeter mesmo é um exemplo muito claro de que o Stereo 2 é bem versátil nessa questão, certo? Ó, deixa eu pegar aqui que eu acabei mostrando aqui. Então, você vê que é uma coisa que ele tá em todo lugar, em tudo que você imaginar em relação a áudio, o Stereo 2 está, certo? Ele vai caber no seu projeto de alguma forma. Agora, isso você pode ter um computador, pode ter dois, pode ter três. Não precisa você ter um outro programa externo para poder gerar som MPX. Você pode gerar direto por ele. Tem um micro MPX, se você tiver o decodificador, você pode mandar um som para uma torre que esteja em qualquer lugar através da internet, entendeu? Você pode mandar o seu som através do micro MPX pelo Stereo 2 e você pode transportar sinais MPX em um arquivo de áudio de 320 kbps por segundo. Isso mesmo que você está ouvindo. Então, minha gente, Stereo 2 ele é o processador que, sabe, sem comparação, sabe aquilo sem comparação? É o Stereo 2, ele não tem limitação. Ele é totalmente sem limites. O que você imaginar, você pode fazer com ele. A não ser que seja a limitação da sua cabeça. Mas o Stereo 2 não tem limitações. Porque tudo que você imaginar que existe num processador físico, o Stereo 2 tem e tem ainda mais. Declipper. Você encontra declipper no processador físico? Dificilmente. Você não encontra. Noise Gate. Quem já viu Noise Gate em processador físico? Já? Mas no Stereo 2 tem. Se você tiver um cabo com problema dando ruído ali, ruidoso, né? Ruidando. Essa foi boa, ruidando. Você tiver um cabo com problema fazendo ruído na sua placa, é só você identificar o nível do sinal, habilitar o Noise Gate, ir lá e determinar que ele fique naquele nível ali. E você vai ver. Inclusive você pode isolar o ruído se o ruído estiver somente num local, numa frequência que você consiga identificar. Você pode ir lá e simplesmente, porque o Noise Gate do Stereo 2 ele trabalha por banda. Ele tem o total geral, mas ele também trabalha por banda.
Claro que você não vai pegar e, entendeu? É já para isso que ele tem o de-hammer, porque o de-hammer ele vai direto, você consegue capturar aquele ruído e depois que você habilita o de-hammer, ele vai trabalhar em cima daquele ruído. Ou seja, daquele ruído para cima só vai passar o que for som. O que for ruído vai ser reduzido, entendeu? Então, o Stereo Duo tem isso. Qual processador físico que tem isso? Se você colocar qualquer ruído num processador físico, dificilmente você vai conseguir atenuar. Você só vai conseguir amplificar ele ainda mais. Entendeu? Dequantizador. Qual processador físico tem dequantizador? Hein? Reparar arquivo de áudio. MPEG 2, MPEG 3. Qual processador físico tem isso? Me digam aí. Me digam. Qual processador tem função de reparar arquivo de áudio? Não tem, minha gente. Não tem. Por melhor que seja. Mas ele não tem. Agora, a sonoridade, cada um tem uma. Porque, vamos supor, cada um tem a sua sonoridade. Vamos supor que uma empresa tenha um processador e esse processador tem uma característica sonora muito boa. A outra empresa vende um produto similar, não tem o mesmo, não é o mesmo processador, mas ela também tem uma característica. Aí beleza, certo? De repente você consegue ter a mesma característica sonora do processador A no processador B. O processador B custando 5 mil a menos, você podendo ter o mesmo som que tem no processador A, você vai deixar de comprar o processador B para comprar o processador A? Eu acho um pouco difícil. Vai depender muito aí da questão da pessoa, se a pessoa entende, se a pessoa conhece, entendeu? Depende muito da pessoa, ok? Agora, há a questão também que às vezes a durabilidade influencia, produtos de qualidade, porque vamos supor que o processador A e o processador B tenham a mesma característica sonora, mas se as peças do B não for de qualidade, pode ser que ele venha dar defeito muito antes do processador A. Então às vezes você costuma querer economizar uns trocados e acaba deixando de levar um produto mais robusto, um produto mais eficiente, um produto que dure mais. Às vezes você não vê, tá tudo ali dentro de uma caixinha, né? De uma caixa, né? E aí o produto tá ali e você diz, oxente, é a mesma coisa. Eu tenho aqui a qualidade do mesmo, mas depois pode ser que o seu venha dar problema antes daquele lá. Aí eu falo pra você, você nunca vai encontrar dois compressores multibanda e um de faixa única em um processador físico. Você nunca vai encontrar. Entendeu? Você nunca vai encontrar. Por que você nunca vai encontrar? Porque geralmente só vem um compressor. E ele vai até no máximo 5 bandas no processador físico. Não sei que tenha outros aí que estejam já adaptando novos equipamentos para terem mais bandas de processamento. Mas até 9 bandas eu só vi o Stereo Duo. E com 3 compressores. Ou seja, você pode usar um compressor multibanda, se o seu intuito é melhorar o som do seu áudio, né? Seu áudio está um pouco opaco, você não está sentindo, você vai e consegue com multibanda. Ou você pode também usar só o compressor de faixa única, entendeu? Eles são compressores, só que cada um funciona de uma forma diferente. Enquanto o multibanda atua nas bandas de frequência de forma separada, o faixa única atua no áudio inteiro, completo, entendeu? Então vai do entendimento de cada um, ok? Aí eu digo pra você, um processador virtual pode substituir um físico? É lógico e evidente que pode. Agora, o que não dá é simplesmente tem pessoas que estão hoje, certo? Fazendo rádio, ok? Beleza, eu entendo que a rádio comunitária não ganha tanto dinheiro como a rádio comercial,
Isso aí sempre teve, e não poderia também, porque não dá para você competir com 25 watts com a rádio com 2, 3, 4 quilos. Tem rádio que diz que compete, mas não compete, não chega a competir nunca. Isso independente de som ser bom, de ser mais ou menos. A rádio comercial e a rádio comunitária, vamos supor que a rádio comunitária tem um som melhor. Mesmo assim, ela ainda não vai conseguir faturar mais do que uma rádio comercial. A rádio comercial já está dizendo, explora o serviço comercial. E a rádio comunitária, ela tem limitações. Então eu com 3 quilos eu posso pegar em 3, 4, 5, 6 cidades. A rádio comunitária não consegue. Tá bom, já entendi. Então a rádio comunitária não consegue sair dos 25 watts dela. Então ela pode alcançar no máximo uns quarteirões a mais, chegar ali a cobrir metade da cidade. Dependendo do local em que ela está instalada, ela pode pegar até numa cidade inteira, mas ela não vai passar daí porque são 25 watts. Se ela chegar num ambiente que haja suspeita, o pessoal vai tentar empombar, né? O pessoal vai chegar em cima. Ei, a rádio tá chegando aqui, como é que pode? 25 watts? Camarada ali com 500 quase não chega aqui, como é que essa rádio tá chegando? Bora ver se eles não estão usando uma botina, né? É aquele equipamento que você coloca, que é o amplificador de RF. Você coloca lá atrás do transmissor, tem uma chavezinha que você acopla. Eu acho que é isso. E aí, encaixa lá e ele fica amplificando o sinal RF. Certo? Então, nesse caso, eu poderia dizer para você que não tem como uma rádio comunitária competir com a rádio comercial. Agora é muito bom você ter um som bonito, ok? O pessoal se preocupa muito com densidade, cara. O pessoal se preocupa muito com densidade. Põe um som alto, o camarada fica bestinho. Eu nunca vi. Já eu aqui, se eu ouvir som alto demais, eu quero baixar. Porque ele vai ficar incomodando aqui no meu juízo. E quando você tá ouvindo som muito alto é porque você tá distante. Então a pessoa diz, eu quero um som denso. Pô, denso, bom, beleza. Quer um som denso, mas não pode ser denso demais, não pode ser alto demais. As pessoas não pesquisam o que é denso. Se você falar, eu quero um som denso, você não sabe o que é som denso. Você simplesmente só se preocupa na palavra, densidade, a coisa densa, né? Mas muita gente confunde densidade com excesso de altura. Agora, cadê aquela qualidade, aquilo que você está ouvindo? Os graves, você está ouvindo os agudos bem definidos, você está ouvindo os médios, tudo ali, linear, de forma linear, tudo dentro ali dos padrões que você deseja. Não tem, só tem altura, entendeu? Só tem altura. Bom, esse vídeo é para vocês entenderem que o Stereo Tool ele vai estar sempre em qualquer lugar que você imaginar áudio. Você pensou em qualquer projeto de áudio, o Stereo Tool se encaixa, seja em produção de áudio, masterização, entendeu? Seja em palcos, ok? Som ao vivo, você pode colocar o Stereo Tool que ele não decepciona. Pode colocar lá o computadorzinho lá, por simples que seja. O Stereo Tool ele roda. Se você tiver um computadorzinho só para ele, mesmo que seja um DDR2 com 4 GB de RAM, você ainda vai conseguir rodar, ok? E ele vai ter qualidade sim, certo? E aí, questão de áudio, volume alto. Se você quiser volume alto, você tem até 12 dB. Já imaginou? Além do som já padrão, você conseguir chegar em até 12 dB a mais do que o volume normal. Então o Stereo Tool tem isso. E outra, se você for fazer isso no processador físico, seu som vai distorcer, vai ficar fugindo. Quantas vezes você não tentou colocar um som mais ou menos na sua rádio e o seu processador, o seu transmissor, aliás, ficava dando mais, né? Junto do áudio, aquela riscada. Então não é bom, não é interessante ter um som assim. Você tem que ter um som bacana, que possa ser ouvido. O volume deixa que o pessoal coloque em casa. Também não quer dizer que você tenha que trabalhar com o mínimo de volume, não. Você vai trabalhar com um volume ali adequado para o seu ouvinte amplificar lá na casa dele e ouvir um som de qualidade. Ele vai ouvir um som bacana. Quem ouve música não quer ouvir só volume. Ele quer ouvir o grave, o agudo, o médio, tudo ali bonitinho, entendeu? Isso faz muita diferença no áudio. Coisa que ninguém está se importando hoje, só quer volume. Se for volume, aumenta o som lá no canto, põe um limiter e acabou-se. Limiter, fala em limiter também, esse daqui tem um limiter, viu? Esse processador que você tá vendo aí tem um limiter, é isso mesmo. Então, minha gente,
Não tem pra onde não, o Stereo Tool é uma máquina, já falei, é o canivete suíço do processamento de áudio, beleza? Então um abraço pra vocês, dúvidas, tem o site da Timmel aí, timmel.com/Stereo Tool, ou então vocês podem entrar direto, ó, no site de pesquisa de preferência de vocês digitam Timmel Stereo Tool, pronto, vai entrar direto no site. Você vai ver tudo que o Stereo Tool pode fornecer para sua emissora, beleza? Outras informações, 81998387069. Aí você fala diretamente com esse que vos fala, chamado de Emerson. Sou radialista, DRT 0004836, 0004836, é isso mesmo. São 7 números, eu pensei que tinha falado 4. 0004836, Pernambuco. Sou técnico em informática e sou consultor em radiodifusão. Se você precisar de mim, é só mandar uma mensagem, beleza? Valeu, tchau!